O Museu Histórico de Taubaté é uma referência para pesquisa histórica sobre o período colonial no Brasil. Aqui no museu são recebidos pesquisadores do Brasil inteiro em busca de documentos do século XVII, que só tem aqui. Então, praticamente dos bandeirantes, escrituras, testamentos, documentos cartoriais, muito importantes. É feito um trabalho de paleografia muito extenso, que começou com a professora Lia Carolina Prado Alves Mariotto. O objetivo inicial da minha pesquisa aqui no arquivo, né, foi a genealogia. Eu queria conhecer os meus ascendentes, né? E por conta dessa minha iniciativa, acabei também entrando na história de Taubaté. Mas na questão da genealogia, fui certificado pela comunidade israelita de Lisboa como um descendente de um judeu sefardita. Portugal, em 2015, homologou uma lei, né, que concede cidadania portuguesa a quem provar, né, que é descendente de um judeu perseguido pela Inquisição, tanto da coroa ou da igreja mesmo, propriamente dita, né? E eu cheguei nesse meu 12º avô, Sebastião de Freitas. E toda a documentação que me permitiu provar isso daí, a maioria saiu aqui do arquivo. A escravização aqui em Taubaté não foi diferente de outras cidades e de outros estados do Brasil. Os cativos que vieram para Taubaté, notadamente do Planalto Central de Angola, grande parte. O Vale do Paraíba foi o local do estado de São Paulo onde mais teve escravizados. Na exposição contínua aqui de Taubaté, tem os instrumentos de tortura a que os escravizados foram submetidos. E há muito tempo já vinha se trabalhando aqui em Taubaté, através da Câmara Municipal, a liberdade, né, dos escravizados. E Taubaté se adiantou. A Câmara Municipal, no dia 4 de março de 1888, assinou a libertação dos escravizados aqui de Taubaté. É por isso que a Rua da Ordem dos Advogados se chama 4 de março. Os museus existem para salvaguardar os documentos, para salvaguardar os objetos e para poder disponibilizar isso para a população de diversas maneiras. No caso do Museu Histórico de Taubaté, é uma reserva de memória muito importante para a cidade, para a região, para o Brasil. Museus, eles têm histórias, muitas memórias. Taubaté é um museu a céu aberto, basta a gente sair pelas ruas do centro, pelas ruas de alguns bairros, que nos deparamos com muita informação e com muita história e que acaba sendo completamente desconhecida. Às vezes a gente ouve alguém falar assim, era um ilustre desconhecido, era uma ilustre desconhecida. E o museu tem esse papel. Quando a gente vai a um museu, não é porque vai ver coisa velha, coisa antiga. Tudo tem memória, um pedaço de papel, um cantinho, um quadro, um acervo. Tudo tem uma história. Por detrás dessa história existe um personagem. A história do povo preto precisa, sim, ser contada e recontada para que as pessoas conheçam realmente a realidade, porque a nossa história é romantizada, é totalmente silenciada, nós não temos o direito de contar a nossa história e as futuras e próximas gerações precisam conhecer e saber dessa história de luta da nossa ancestralidade. Passados, posso dizer aí, sem medo algum de datas aí, 55 anos aí, que eu fui descobrir o arquivo, né? Então, daí eu vi que a pedra preciosa que nós temos aqui, né?
fazendo um contraponto ao arquivo, ou melhor dizendo, ao patrimônio, né, arquitetônico colonial da cidade, entende? Que infelizmente todo detonado, né, deteriorado, transformou-se em estacionamentos, prédios, mas só que ficamos aqui, olha, com a nossa pedra preciosa aqui, que é o arquivo onde nós podemos rever a história de Taubaté, ler a história, fazer uma outra leitura da história, ainda não contada, né? Então eu acho que é fundamental esse arquivo. Agora, o que é preciso é despertar isso também, eu acho que nos pequenos, entende? Nas escolas, dizer que, olha, tem um arquivo lá que tem documentos. Eu entendo que, como eu fiquei aqui praticamente 14 anos, né, nessa minha pesquisa, então eu conheci já muita coisa aqui do arquivo e vi também que vem muitas escolas aqui conhecer o arquivo, né? Então eu acho que é isso aí que precisa também, entende? Para dar mais visibilidade, ir lá na base, entende? Fazer uma divulgação também na base e dizer que nós temos sim aqui em Taubaté história. Seria isso daí fundamental, a gente manter essa nossa pedra preciosa aqui de conhecimento, né? Que são esses documentos que passaram de mãos em mãos, né? Mas agora estão concentrados aqui e daqui não sairão. Estará à disposição do cidadão. Eu tenho 4 netos, né? E esses 4 netos eu já trouxe aqui no arquivo, entende? Então, já com de 5 a 10 anos, que é a faixa de idade desses meus netos aí, eles já sabem onde que é o arquivo e onde o vovô pesquisa e onde a história nossa está sendo contada. A relação entre a universidade, entre o curso de História e o museu, ela precisa existir. E é para isso que nós estamos aqui. Taubaté está indo rumo aos 400 anos, então é uma data bastante significativa, um momento de perspectiva, de balanço, de planejamento. É uma cidade antiga, é uma das cidades mais importantes do Brasil. Então, para os munícipes de Taubaté, é importantíssima essa renovação da exposição de longa duração. Os museus têm exposições de curta duração, que são as temporárias, duram alguns meses, algumas semanas. A exposição de longa duração conta a história de Taubaté.